Antes de começar o episódio efetivamente, gostaria de desabafar algo curioso na política de onde vivo. Eu já escutei de professores universitários e pessoas do movimento estudantil um argumento extremamente politizante com o intuito de botar as pessoas dentro da política, que é não é política partidária. E essas pessoas estão envolvidas até o pescoço com partidos. Bem, eu sou uma criança dos anos 2000 e tal, né? Daí eu sempre fui muito soterrado com a propaganda, né, televisiva, no estilo Fora Todos, né? E aquelas piadas sobre corrupção dos políticos e assim, aquelas caricaturas toscas da Veja, né? E isso tudo no final do dia é a militância do sem militância, né? Essas pessoas contra a política foram eleitas, inclusive por partidos políticos, e fizeram várias políticas, entendeu? Tipo Sérgio Moro, Bolsonaro, que são, na minha opinião, as maiores representações desse pensamento. Nessas metamorfoses, os sem partido tomaram partido e votaram 17-22, né? Por isso, eu me orgulho às vezes de dizer que eu faço política partidária. Mas agora, indo mais pro tema do episódio, né? Uh, eu vou falar sobre cabelo. Vai fazer sentido, enfim. Mas não é tipo um trocadilho bizarro de parar o cabelo com os fios de macarrão e chegar num ensaio do Pasolini. Bom, eu acabei fazendo isso, então foda-se, né? Mas o que esse ensaio do Pasolini tem que ver com massas, que é o título do episódio, né? É porque ele é italiano? Não, o nosso camarada gay, né? O nosso grande comunista gay e escritor é um ser muito elevado, né? Pra gente usar ele apenas como uma coisa que se parece muito com uma piada, mas sequer chega a ser uma. Um homem que, inclusive, foi brutalmente assassinado por fascistas. Eu acho que ele não deveria ser lembrado assim, né? O Pasolini é, na minha opinião, se não o primeiro, um dos primeiros a reparar nos aspectos culturais que o neoliberalismo estava tentando produzir, né? Tem um ensaio dele que é muito curioso, né? Que está dentro dos escritos corsários, né? Tem edição da editora 34, enfim, né? Que é uma coletânea de ensaios que narra justamente esse nascimento, né, da besta neoliberal na década de 70, né? Mas o que o cabelo tem que ver com isso? Ele estava tipo numa viagem lá em Praga, né, na época da Tchecoslováquia socialista e tal, né, e ele estava reparando um aspecto que é muito curioso, né, sobre o efeito da cultura hippie, né. A gente tá falando de um momento pós maio de 68, né, aquela revolta estudantil, aquela ascensão do pós-estruturalismo, do pós-modernismo e tal, dentro da esquerda, né, dentro do próprio Partido Comunista Francês e do Partido Comunista Italiano tem aquela degeneração à direita, daquela suposta fé no ser humano, enfim. Mas o grande ponto, né, é essa coisa, né, que ele faz uma crítica ao fato das pessoas deixarem o cabelo crescer, né? E tipo, ele não critica o fato, né, do cabelo crescer, mas sim o que isso meio que acaba envolvendo, né? Porque assim, a gente tem que pensar que o Pasolini ele é um cara que, para além de escritor, cineasta, ensaísta e blá 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 blá, ele era também um defensor do folclore, né? E inclusive quando ele morava em Friuli e tal, ele valorizava muito essa questão do dialeto, né? Tem um livro, a maior parte dos livros dele não são traduzidos para o português, mas tem um que é Listruzzi, né? Que é um que ele escreve inteiramente em dialeto, sabe? E
E o grande ponto que ele quer trazer com a questão do cabelo é o seguinte, né, que é existe uma arrogância, né, no uso do cabelo, né, porque remete à cultura imperialista estadunidense, enfim, né, e é um processo de universalização e de uma forma também de pensar a política, que é a ideia do protesto impotente, né? Que é aquele protesto que no fundo ele não tem nada a ver, sabe? Você enfia 3 bilhões de piercing na cara e todo mundo trabalha tipo 6 dias por semana, sabe? E enfim, sabe? Mas ele ao mesmo tempo ele também não defende um conservadorismo cultural e etc, sabe? Mas que o processo assim do neoliberalismo ele tem um processo que acaba aniquilando, né, todas as alternativas que as pessoas têm de serem diversas. E eu até entendo, assim, eu falo isso porque eu tenho um cabelo enorme, né? E que essa coisa que o colonialismo ele às vezes oferece uma alternativa, né? Um direito à diversidade, por mais que ele tenha essa dimensão de tornar as pessoas uniformes. Mas enfim, né? Eu poderia fazer todo aquele clichêzão, né, de teoria literária e meter um Oswald de Andrade, Rei da Vela, blá blá blá, antropofagia, enfim. E é interessante porque a obra do Pasolini trabalha justamente como a própria Europa foi decaindo. Porque os próprios dialetos eles acabam morrendo, né? Aquela cultura camponesa que tem reminiscências, né? Referências, né, a um passado pré-capitalista, de uma idade média, de uma idade antiga, é completamente aniquilado, né? Que nem pela franquia de fast food dos Estados Unidos, que não é uma cultura, né, da classe trabalhadora estadunidense, né, o folclore que estuda realmente os Estados Unidos, a cultura negra, enfim, né, mas é uma deformidade criada em algum laboratório da Área 51 e é jogado para as pessoas. É uma cultura que sempre fala pelos outros, né? Impede que as pessoas possam produzir as próprias palavras, né? Respondam com o modo que elas entendem o mundo, né? E isso mata os dialetos, os regionalismos, né? E como se fosse uma espécie de mercado de atacado que cai do céu como um meteoro. E uma coisa que eu considero que, ao menos assim, conforme a gente vai estudando e tal, é como o capitalismo ele traz essa dimensão que o convívio comunal é algo patológico. Isso é curioso, né? E isso antes do próprio neoliberalismo, né? Assim, só que existia ainda uma ideia de tutela do Estado, né? Esse isolamento das pessoas, ele não era tipo cada indivíduo se isola e tal, enfim. Existia uma dimensão de um aparato estatal que permitia esse isolamento de acontecer. Inclusive, isso é fundamental porque a psicologia social, a geografia, a pedagogia, etc., elas surgem nesse processo de isolar as pessoas e controlar as pessoas, né? Não existe aquela culpabilidade individualizada ainda, que é algo que o neoliberalismo traz, né? Essa coisa de você ser o seu próprio Estado, uma situação até tipo estado de natureza na filosofia do Hobbes, né? Em que cada ser humano senta a porrada um no outro, enfim, sabe? Mas de uma certa maneira o Freud ele traz que a gente dentro desse convívio, desses fenômenos de massa, a gente acaba tendo processos de identificação, né? E também o nosso inconsciente ele acaba sendo mais exposto. Mas eu fico pensando, será que a gente não tem que reaprender a sentir algumas coisas, né? E redirecionar, em vez da gente se isolar?
Porque, assim, essa problemática das massas, né, do coletivo como algo ruim, é algo muito particular do sistema capitalista. Por exemplo, se a gente pega a filosofia grega antiga, eles partiam apesar do machismo, da escravidão e foda-se, assim, eles não partiam do sujeito, mas sim da convivência na polis. E, né, aquela coisa meio winnicottiana, né, da psicanálise, né? Tipo, o bebê ele não consegue existir sozinho, né? A gente sempre precisa de alguém que proteja ele da morte, né? E os adultos eles não são diferentes da gente, né? E os outros nunca são a gente, né? E a gente tem que pensar sempre o nosso desejo em relação ao outro, porque efetivamente, né, quando a gente deseja alguma coisa, a gente sempre deseja uma coisa que não é a gente, né? E assim, eu acho isso até curioso quando a gente vai estudar, por exemplo, a questão da história colonial do Brasil, enfim, né, que tem os cronistas, né, que escreviam do Brasil, eles faziam tipo uma espécie de realismo fantástico, né, uma espécie assim de uns romances de realismo fantástico que pegavam muito essa coisa meio mística, né, lendas, monstros, né, e tudo isso baseado em rumores, né? Parece até muito um tipo de documento medieval que é o bestiário, que mostra os animais malucos, os monstros estranhos, enfim. Mas no fundo esse outro, né? Essa pessoa que não é a gente, ele aparece muito como esse ser que é inferiorizado, mas ao mesmo tempo ele é temido, né? Ele é um monstro, né? Ele é uma ameaça, né? Tipo, desde a sexualização do homem negro, da mulher, e até mesmo o próprio CD do Racionais MCs do Luciano Huck demonstram uma coisa. Que às vezes, nem sempre, né, o nosso objeto de ódio é o nosso objeto de desejo. Né? Ele demonstra que as pessoas, elas, no fundo, elas percebem uma potencialidade naquilo que elas tanto inferiorizam. E, enfim, né? Quando a gente pensa em representar o povo, né? No português, né? O uso da palavra representar pode ser inclusive fingir, né? Mentir, mas representar também pode ser alguém que fala em nome de alguém, né? E eu acho que estar com as massas, né? Com as pessoas, não é uma questão de pena, né? E nem a democracia é uma forma de caridade. A gente, eu acho que o comunismo, assim, a gente não pode pensar que a gente é uma espécie de condutor de rebanho. Eu penso muito a democracia como um brainstorming coletivo, onde todos são vigias, né, e todo mundo se é vigiado, né, e assim, e dar condições para a classe trabalhadora não é uma piedade, né? É um gesto de reconhecer a igualdade e promover, né, o melhor funcionamento da sociedade. E é uma postura muito infantil, né, nessa suposta esquerda comunista, porque assim, a palavra socialismo, comunismo, onde eu moro, pode significar qualquer bosta, assim, é uma espécie de socialismo folclórico, né, que não tem nada a ver com a teoria, enfim, né. Tipo, você ocupar um cargo, ou você falar, né, pelas pessoas, né, ao ocupar um cargo de poder, né, parece que é um sinônimo de saber o que o povo quer. E o Estado, ele aparece como uma entidade mágica e com poderes sobrenaturais, né? Como se as leis fossem uma espécie de feitiço, né? Mas eu gosto muito de pensar muito naquela vibe meio Velho Testamento, né? Uma coisa meio abraânica, né? Ou até mesmo, né? Quando o Elias e tal tava lá, enfim, que é assim, essa questão do sacrifício, né? Porque para você ter um milagre, você acaba tendo que sacrificar o quê? Tudo, né? Tipo, e daí a foice e o martelo, né?
ela se transforma numa metamorfose maluca num tucano do PSDB, né? E assim, é absurdo você pensar que a sigla PSDB é Partido da Social Democracia Brasileira. E, enfim, as palavras comunismo, a cor vermelha, o socialismo, trabalhadores, sindicatos, são palavras que são desconstruídas até que chega um momento em que elas desaparecem para sempre. O Wittgenstein, eu sou muito... O pessoal que me conhece sabe que eu sou baba-ovo dele, né? Que tinha essa coisa, né? Que o mundo ele não é feito de coisas, mas de fatos, né? E assim, palavras tipo comunista, socialista, enfim, são só rabiscos que a gente faz ou somos com a boca, né? E o que importa mesmo são essas relações que esses barulhos, esses rabiscos têm com outros barulhos, rabiscos e ações no mundo concreto. Mas ao mesmo tempo, a simbologia ainda é perigosa, senão ela não desapareceria tão frequentemente, né? Existe algo de insuperável e de perigoso nela. Eu lembro muito do Althusser falando da disputa para manter a ideia de ditadura do proletariado no Partido Comunista Francês, né? Porque ela remete a outras formas de relações que podem pôr em xeque as relações dominantes, né? Se representa mal as massas, né? Nós somos atores ruins porque Baal não permite, né? O teatro que a gente faz, né, no processo de representar, é o mesmo de uma novelinha do TikTok, né? Superficial, breve, caricato. É o projeto Brasil Melhor que visa a melhoria do Brasil, né? Citando Daniel Furlan, né? Melhorar o país através de melhorias com mais aspectos positivos que negativos. Quem quer algo ruim? Mas o que é algo ruim? O que é respeito? Parece que sabemos tudo, né? Mas o pensamento dialético, ele é negativo. Afinal, se a gente sabe tudo, por que a gente continua pensando? As massas são improváveis, aleatórias, elas são reais. O Brecht, quando ele pensava o teatro comunista, né, ele pensava muito na postura ativa do espectador. Porque como a gente pode representar bem o povo se a gente não olha na cara das pessoas, a gente não pergunta o que elas pensam, né? Porque senão a gente cria uma espécie de caricatura, né? A gente faz aquela coisa meio Zorra Total, escolinha do professor Raimundo. E assim, as pessoas estão cansadas, assim, eu fico pensando, né? Que as pessoas elas não têm esse direito de pensar para além da própria realidade, né? As pessoas elas não têm esse direito de escolher, né? Elas não têm esse direito da diferença. Será que tipo todo mundo quer viver no falecido programa Esquenta da Regina Casé? Todo mundo quer falar várias gírias e existir num clipe de funk? Descrever o povo acaba sendo fazer caricaturas, né? Tipo a do Ronaldinho Gaúcho, que tinha um monte de caricatura bizarra, né? E parece que no fundo a gente quer rir dessas pessoas, né? São caricaturas meio ofensivas, né? As massas, elas também são como sonhos, são conflitos densos e aparentemente aleatórios, mas que acabam revelando aspectos improváveis e que a gente acaba escondendo, né? E a cidade representa muito isso, né? Esse inconsciente coletivo. A gente expulsa as pessoas pela especulação imobiliária, com a polícia, o custo de vida e tal. Eles acabam representando, né, uma forma de recalcamento, né, onde o pobre, o mendigo, o louco, o LGBT, o negro, etc. Todas essas pessoas representam o que a gente quer esconder, né, o que a gente quer limpar. E existe uma contingência, né, uma aposta, né, com essa coisa que não é a gente, né? E a gente tenta o tempo todo limpar ela, porque no fundo essa sujeira toda, né, essa suposta sujeira, ela acaba revelando o nosso próprio desejo, o nosso próprio sofrimento.
questionar sobre o seu desejo, é sempre entrar numa angústia que em frente àquilo que a gente não consegue ainda nomear, sabe? E essas ausências, elas nunca cessam de fazer a gente refletir sobre sobre as presenças, né? Sobre aquilo que se manifesta. O ódio às palavras, né? Ele causa uma angústia. Uma coisa que chama a atenção, quando eu estava lendo Vidas Secas, né? É como a miséria, a seca, a dor é algo muito introspectivo. O absurdo da dor, ele não pode ser significado em palavras, né? Ele não pode ser significado senão na dimensão mais animalesca da dor física, do choro e do grito. E todas essas sensações imediatas não formam nada que possa impedir toda essa dor de desaparecer. O sofrimento, ao ser nomeado, ele pode ser detido. O trabalho político comunista é construir o conhecimento com o povo, não dar as coisas para ele como esmolas. É tempo dos livros, das artes e das ciências estarem nas ruas para saltarem qualitativamente e realmente questionar os outros e se questionar sobre o sentido da sua própria existência. O ódio à razão em prol de um suposto humanismo e valores éticos transcendentais, quase religiosos, são uma das causas do fim do socialismo. O burocrata é um adorador do direito e das leis, que são, no fundo, as placas dos 10 mandamentos burgueses. E a lei é justa. A divulgação científica quer calar a ciência, torná-la tema de TikTok, evanescente, meras curiosidades. É tão vergonhoso você pensar que se um texto tem parágrafos com mais de 5 linhas ou mais de 20 páginas, você deixa o acadêmico cansado. Somos metralhados por atrocidades e logo esquecemos, pois novas atrocidades nos foram despejadas. Mas adivinha, depois do boom de estudos acerca do bolsonarismo, todo esse pensamento não serviu de nada. Todas as piadas, os memes, as revoltas são esquecidas ou são meros borrões recalcados no nosso pesadelo contemporâneo. Mas o acadêmico e o jornalista podem se sentir Che Guevara, botando no seu látis e na internet toda a sua verborragia. O comunista é aquele que une a prática e a teoria revolucionária. E ele não pode ser burro e emocionado e nem ser frio e calculista. Tem uma piada do Choque de Cultura que eu gosto muito, né, do episódio dele sobre o filme Marighella contra o filme da Lava Jato, que o Maurílio fala, né? Nesse filme, ele interpreta um professor universitário que não adere à luta armada, mas mantém um estilo de vida bem radical, ali durante o cotidiano, né? Curtindo as fotos da luta armada e postando a hashtag #AteComo. Enfim, eu deixarei a seguinte reflexão do poeta romano Horácio sobre o ofício poético, mas que serve para a política também. Ser sabedor é o princípio e a fonte do bem escrever. Os escritos socráticos já tiveram ideias, e agora as palavras seguirão sem esforço o assunto imaginário. Quem aprendeu que se deve à pátria e aos amigos, quanto ao afeto, se deve conceder aos pais, irmãos e hóspedes quais os deveres do senador e do juiz, quais as atribuições do general mandado à guerra, esse, na verdade, sabe conferir a cada personagem a descrição que melhor lhe cabe. Ao douto imitador, aconselharei que atente no modelo da vida e dos costumes, e daí retire vívido discurso. Comédias, por vezes, que, embora parcas de elegância, medida e arte, por apresentarem temas atraentes e caracteres bem delineados, agradam mais ao público e o prendem muito mais do que versos sem realidade ou harmoniosas bagatelas poéticas.